Olá, pessoal. Aqui é Elson Azevedo. E se você tem aquele comportamento irritante que você quer mudar há muito tempo, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos conversar sobre como mudar um hábito. Talvez a primeira pergunta seja: o que é um hábito? O que significa isso? Hábito é um comportamento que nós temos que ele é desencadeado quase que automaticamente e funciona um pouco quase sem a nossa percepção. Por exemplo, quando a gente aprende algum comportamento complexo, como andar de bicicleta ou dirigir um carro, nas primeiras vezes é muito difícil. Você tem que ficar olhando os detalhes, pôr a mão aqui, pôr o pé ali, fazer isso, fazer aquilo. É um esforço gigantesco. Com o tempo de prática, aquele comportamento vai ficando cada vez mais fácil, mais natural, a ponto da gente conseguir ir do trabalho para casa e chegando em casa, fala, poxa, nem percebi o que eu estava fazendo. Eu estava viajando. E chega em casa. Quer dizer, aquele comportamento se tornou um hábito. E por que o hábito é importante? O hábito é importante porque pensar gasta muita energia. A gente sabe disso, né? Especialmente os homens que pensam pouco. Pensar gasta muita energia, muito esforço. E se a gente puder economizar energia nas tarefas mentais, isso é importante para o nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, o cérebro é um órgão que consome muita energia. Ele representa mais ou menos 2% do peso do corpo, mas ele consome 30% da energia. É desproporcional tanto que ele consome de energia. Então, uma economia de energia das funções mentais é importante para a sobrevivência. Imagine o tanto que seria cansativo se você tivesse que dirigir o resto da vida com aquele nível de atenção que você teve na primeira vez que você dirigiu um carro ou que você andou de bicicleta. Seria inviável que a gente conseguisse adequar e otimizar esses comportamentos. Bom, então essa é a importância do hábito. Agora, o problema é o seguinte: a gente às vezes forma hábitos que nos causam mal, hábitos que não combinam com a gente. E isso torna a situação da pessoa muito difícil, porque, veja, mudar um hábito é muito difícil. É difícil formar um hábito e é mais difícil ainda modificar um hábito. Exige também muita energia para que isso aconteça. E é super importante que a gente consiga, né? Aristóteles tem aquela frase famosa que dizia que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é uma ação, mas um hábito. Reforçando aí que é através dos hábitos, da construção de hábitos, que nós conseguimos o sucesso, a excelência. Agora vamos lá para a pergunta que não quer calar. Como é que a gente faz para mudar um hábito? Tem uma estratégia? Tem um passo a passo? Tem um passo a passo. Não quer dizer que é fácil, mas tem. Então, qual que é o primeiro passo para a mudança de um hábito? O primeiro passo é decidir. Sem uma decisão clara de desejo de mudança, não se muda um hábito. Veja, eu falei para vocês, mudar um hábito gasta muita energia. Muita energia. Não é fácil, é oneroso, é difícil. Você tem que estar disposto a mudar um hábito. Então, você tem que decidir fortemente pela mudança. Como é que se decide mudar um hábito? Como é que você reforça essa decisão? Poxa, eu estou indeciso, às vezes eu quero, às vezes eu não quero. O que eu posso fazer? Primeira coisa, você vai fazer o que a gente chama de balança decisória. Você vai colocar no papel, de um lado do papel, algumas coisas favoráveis em relação a manter aquele hábito e do outro lado do papel, algumas coisas relacionadas a mudar aquele hábito. Então, de um lado do papel, o que tem de positivo se eu continuar com esse hábito? O que eu ganho com esse hábito? Porque, veja, se você começou esse comportamento em algum momento, não se engane. Em algum momento você achou que aquilo te traria algum benefício. Então, não dá para a gente fingir que não tinha algum ganho com aquele hábito. Não, coloque no papel ali. E se você tiver dificuldade, não tem problema. Pensa com o coração aberto o que você estava ganhando. O que te traz de conforto? Será que é algum prazer? Será que é alguma tranquilização? O que tem de positivo? Por que você começou esse hábito na primeira vez? E não vale uma resposta que põe a culpa nos outros. Porque fulano fazia, ciclano fazia. Não.
para você, no seu íntimo, o que traria de positivo? Você tem que ser verdadeiro nessa hora. E o que tem, a outra pergunta, é o que tem de negativo se eu continuar com esse hábito? O que ele me traz de prejuízo? Esse é um lado da balança. No outro lado, você vai pensar sobre a mudança. O que a mudança vai me trazer de negativo? O que eu perco com essa mudança? Porque toda mudança implica perda de algumas coisas. Então, o que eu perco com essa mudança? Nessa mesma linha da gente ser honesto com nós mesmos. E o que eu ganho com a mudança? Você vai escrever lá, listar o que eu ganho com essa mudança. Então, essa é a balança decisória. Talvez seja o primeiro passo aí nessa fase de decisão. Uma vez que você esteja com a balança decisória pronta, você vai para a segunda etapa da decisão, que é responder a seguinte pergunta: quem eu sou? Quem eu sou no meu íntimo? Comigo mesmo. Não é para os outros, não é para a família, para você mesmo, para si mesmo. Quem eu sou? E responder essa pergunta de maneira sincera é relativamente difícil, né? Então, uma estratégia para auxiliar é você procurar na internet assim, lista de valores ou lista de qualidades. Pega a lista mais completa que você puder, 40, 50, 100 virtudes ou qualidades listadas. Você vai ler com calma e escolha 10. As 10 que você acha mais importantes para você, no seu íntimo. Porque às vezes tem algumas qualidades que as duas se cancelam. Assim, uma vai para o lado, por exemplo, prudência, e a outra vai para o lado de buscar o novo, buscar o desconhecido, aventureiro, aventura, sabe? Então, você tem que escolher as 10 que fazem mais sentido para você, que você se identifica mais. Escreve num papel as 10 virtudes que você mais se identifica. E é importante escrever, não é só pensar, não. Parece que tem alguma coisa em colocar no papel com a sua letra que ativa alguma coisa no cérebro. Então, escreva no papel esses 10 valores. Agora, você olhe bem para esses valores e selecione os top 3 da lista e coloque em ordem. Esse é o que mais é importante para mim, esse é o segundo, esse é o terceiro. Se você não tiver certeza, não tem problema. Você pode mudar essa lista depois, rever essa lista, mas é uma lista para esse momento. Decida os 3 primeiros e escreva por que é importante para você aquele valor. Os 3 primeiros, os top 3, você vai escrever por que são importantes para você. E agora você vai voltar na balança decisória e vai, se possível, refazer a balança decisória em linha com esses valores que você acabou de definir. Fazendo a seguinte pergunta: esse hábito me aproxima ou me distancia desses valores que eu escolhi como os mais importantes da minha vida? Então, nesse sentido, a ideia é que você alinhe a sua decisão com os valores mais importantes da sua vida, né? Normalmente, essa percepção de quem eu sou vai te dar clareza sobre se você quer decidir mudar esse hábito ou não. Lembra, mudar o hábito exige muita energia. Então, você tem que entender se faz sentido para você essa mudança. Pode não fazer. Pode fazer sentido para os outros. Tem que fazer sentido para você. Então, decida. Quando você decidir, a gente vai para a próxima etapa. E a próxima etapa é planejar ou então preparar. Como é que a gente planeja uma mudança de hábito? Eu diria que a primeira coisa é saber que não tem fórmula simples. Se alguém te disser na internet, assim, aqui, método infalível para mudar um hábito, saiba que é mentira. Porque mudar o hábito não é fácil. É muito difícil. Exige esforço, exige dedicação. Então, não acredite em fórmulas fáceis para mudança de comportamento. Como é que a gente planeja, então, se não tem uma fórmula fácil? E o parênteses aqui, se não tem uma fórmula fácil, quer dizer que a sua fórmula não é fácil. É verdade, não é fácil. Mas funciona. Pode te ajudar muito nesse caminho da mudança de comportamento. Então, como é que planeja? Pergunte para alguém que conseguiu consistentemente mudar esse comportamento. Alguém que tenha pessoalmente conseguido mudar aquele comportamento, e não é mudar e manter por 1 mês, 2 meses, isso é relativamente fácil, mas aquela pessoa que conseguiu mudar esse hábito e manter-se com um comportamento diferente por anos. O que essa pessoa fez? O que deu certo? E converse com várias pessoas. Tem coisas que funcionam para um, que não funcionam para outro, mas é interessante ouvir essas estratégias de pessoas que conseguiram. Ou então, converse com pessoas que têm experiência em ajudar pessoas a mudarem de hábito. Essa é uma outra estratégia que pode ser muito importante. Isso pode ser profissionais de saúde, muitas vezes líderes comunitários, líderes religiosos, têm experiência em ajudar pessoas a mudar de comportamento. Eu sou psiquiatra, então assim, eu tenho o modelo
médico e o modelo de saúde para auxiliar na mudança de hábito, mas ninguém é dono da verdade, nenhuma metodologia vai funcionar e vai ser a ideal para todo mundo, né? Busque, então, contato com pessoas que têm experiência para mudança de comportamento. E eu gostaria, talvez, de reforçar um tipo de método para mudança de comportamento, que é chamado reversão de hábito. Por que reversão de hábito? Porque é mais fácil reverter um hábito ou, de certa forma, razoavelmente substituir um hábito do que extinguir o hábito. E, às vezes, a reversão de hábito pode ser uma primeira etapa para conseguir extinguir. Como é que se reverte um hábito? E aí a gente vai discutir isso muito claramente. Como é que se reverte um hábito? O primeiro passo é você prestar muita atenção no seu hábito. Tirar do piloto automático. Você vai fazer um propósito com você mesmo de prestar bastante atenção em você, no seu corpo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas sensações físicas, todos os sentidos, a visão, a audição, tato, olfato, paladar, tudo que acontece com você enquanto você está realizando aquele hábito. Você vai tirar o hábito do piloto automático. Um exercício de meditação ou de mindfulness, ou seja, você está completamente presente e prestando atenção naquele hábito. Se você viajar e esquecer, não tem problema. Quando você perceber que você viajou na maionese, volta a prestar atenção no seu hábito. Você vai fazer isso todas as vezes que o hábito acontecer. E você vai percebendo o que você estava sentindo antes, o que você estava sentindo durante o hábito, o que você estava sentindo depois. Esse é um caminho de autoconhecimento para percepção do momento do hábito. E aí pode ser que você descubra coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, o hábito de roer unha. Esse hábito, eu percebo assim que o impulso para fazer vem quando eu estou entediado, sem nada para fazer, ou então quando eu estou ansioso, ou quando eu estou estudando. Então você vai perceber os gatilhos para o seu hábito. Sabe, o hábito é uma rotina. É quase como se fosse uma... Não sei se vocês têm aquele Papai Noel que você aperta ele e ele começa a dançar e cantar super alto, sempre do mesmo jeito. Então, normalmente um hábito ele tem um botão de início, um gatilho para ele acontecer. É como se você apertasse o botão daquele Papai Noel que canta música alto e às vezes incomoda bastante. O nosso hábito também tem esse botão. Então vale a pena você encontrar esse botão. Para algumas pessoas é o tédio, para outras pessoas é a ansiedade, para outras pessoas é um momento de sofrimento, para outras pessoas é estar cansado. Você vai descobrir o que é o gatilho para o seu hábito. Ao descobrir esse gatilho, você pode pensar o seguinte: poxa, quando eu perceber que esse gatilho aconteceu, eu vou me proteger para não fazer esse hábito. Por exemplo, roer unha. Percebo, eu estou lá me avaliando, prestando atenção nesse comportamento, percebo que tem a questão do tédio. Então, se eu começar a me perceber entediado, ou então perceber, por exemplo, aquelas sensaçõezinhas assim no canto da unha, como se estivesse incomodando ou raspando, que eu sei que são gatilhos para roer unha, você vai fazer um comportamento que é incompatível com você roer unha. Por exemplo, vou colocar uma luva e ficar com a mão fechada. Até o impulso, aquela urgência para fazer o hábito passar. É incompatível, eu não vou conseguir roer unha desse jeito. É incompatível. Então isso é a reversão de hábito, é você reverter essa rotina do hábito e conseguir interromper o processo. Claro que essa não é uma solução ideal, nem de longo prazo, mas é uma etapa no processo de mudança e facilita que você consiga interromper um comportamento. E ao longo do tempo, ao longo dos meses que você se mantém interrompendo o comportamento, a força desse hábito vai se esvaindo. Então, reversão de hábito é uma estratégia potencialmente útil para muitas pessoas. Então, essa é a fase de planejamento. Você vai planejar. E a fase seguinte é a de ação. Então, eu decidi, planejei, vou agir. Vou colocar em prática esse plano. Isso é simples. Mas a gente se esquece, depois que colocou em prática o plano, que tem mais uma etapa, que é a etapa de monitorar os resultados. O Mike Tyson que dizia, todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. Aí o plano vai embora. Então é isso, a realidade dá na nossa cara. Você vai tentar o plano, deu certo, não deu certo, por que eu acho que não deu certo, por que deu certo? E é legal você pensar essa monitorização de acordo com esses passos que a gente discutiu aqui. Por exemplo, se deu errado na fase de decisão, deu errado na fase de planejamento, ou eu não implementei aquilo que eu decidi e planejei.
São essas 3 opções. Se foi na fase de decisão, putz, eu deixei de estar motivado para mudar esse comportamento, você vai voltar lá na fase de decisão, vai repetir o processo, vai pensar nos seus valores novamente, na balança decisória, o que te aproxima, o que te afasta. Você pode falar assim, pronto, reavaliei isso e eu decido não mudar esse comportamento. Não é tão relevante para mim. Errou um e dane-se. Não me importa. Não agrega nem desagrega na minha vida. Bom, é uma decisão, mas é uma decisão consciente. A gente tem que fugir de uma cilada que é uma decisão de falar assim, poxa, eu não vou fazer, mas você não vai fazer porque eu acho que eu não consigo. Então, saiba, você consegue. Sim, você consegue. Não que seja fácil, mas você consegue. Busque essas estratégias que é possível. Então, não se engane para cair nessa da cilada de nem tentar, porque eu não vou conseguir mesmo, eu já tentei 10 vezes, 5 vezes. Dane-se. Tente. Quantas vezes você tem que tentar? Quantas vezes você vai tentar até conseguir? Até conseguir. Então, essa é a estratégia ali do monitoramento dos resultados, e aí você reavalia a decisão, vê se o problema foi no plano, muda o plano, conversa com outras pessoas, expande, busque livros que falam sobre o tema, e não acredite em planos simples de internet. Tá bom, gente? Então, esse era o vídeo sobre como mudar o hábito. Saiba que mudar um hábito é possível e é o caminho para uma vida mais feliz, mais produtiva, mais alinhada com quem você realmente é. Então, um grande abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo.